Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo de número 1, do verso de número 5 em diante. Alguns dias, Deus tem falado ao meu coração sobre esse texto, e eu quero falar hoje sobre decreto. Certamente havia um decreto sobre a sua vida, e eu quero hoje dizer que há um decreto sobre a sua vida, e é um decreto de vitória, porque o decreto de morte já foi quebrado em nome de Jesus. O decreto de derrota já foi quebrado em nome de Jesus. O decreto do desânimo já foi quebrado em nome de Jesus. Todo espírito que causa amarra sobre a sua vida, que não te dá condição de dar passos, em nome de Jesus, hoje isso já foi quebrado. Porque nós estamos mediante a um Deus que é todo poderoso. O nosso Deus é poderoso. E é isso que nós precisamos crer. E hoje existe uma palavra, um decreto sobre a sua vida, que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, Ele liberou a partir do momento em que Ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário pela sua vida. E hoje Ele faz algo novo sobre o seu coração, em nome de Jesus. Êxodo de número capítulo 1. Verso de número 5 em diante. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Aleluia. Eu vou acompanhar aqui com os irmãos que fica melhor. Deixa eu só ver. Ao todos desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos, e multiplicaram tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiram ao poder do Egito um novo rei, que não conhecia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: veja agora, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo, sob opressão. Os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam centro de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçaram com crueldade de trabalho pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos, e eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, o rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei, assim que deixaram os meninos a viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu cada uma delas a sua própria família.
Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Porque por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino que viveu, que era um lindo bebê, e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, de papiro, e o revertiu com betume, pinche, e acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. E a irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que acontecia. Até aqui. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito, que é consolador, possa falar aos nossos corações e falar ao coração da Tua igreja e saber que Tu és Deus, que Tu conheces os nossos corações. E, Pai, tudo aquilo que os Teus filhos vieram nesta manhã receber de Ti e ouvir da Tua palavra, Senhor, que assim a Tua boa mão seja conosco e fale aos nossos corações e que nessa manhã Tu libere do Teu trono a palavra aos nossos corações e certamente a Sua mão estará conosco e sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem estar sentados em nome de Jesus. Queridos, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração fala sobre decreto. A palavra do Senhor diz que levantou-se um rei que não conhecia os feitos de José. José foi um governador do Egito. José foi um administrador do Egito e não deixou com que o Egito perecesse ou passasse fome por longos anos, porque foi um homem levantado por Deus. E a Bíblia fala que quando José morre, entra um rei que não conhecia a história, que não conhecia a situação. Só que um fato começa a acontecer. Dentro de uma nação, há uma outra nação. O povo de Israel, eles vão ao Egito e eles começam a crescer ali dentro. A palavra do Senhor diz, assim como nós observamos aqui, que o povo começa a se multiplicar. Ou seja, uma nação dentro de uma outra nação. Só que uma nação abençoada por Deus, ela começa a multiplicar, ela começa a crescer, ela começa a fazer a diferença onde ela está plantada. E a Bíblia diz que o rei do Egito, ele começa a se incomodar. Ele diz, o povo está crescendo, os israelitas estão crescendo. O meu medo é que eles cresçam de uma tal forma ao ponto deles se levantarem contra nós, se unir com uma outra nação e nos derrotar. Vamos fazer o seguinte, vamos causar opressão em cima desse povo, vamos escravizá-los, não vamos deixar eles crescerem, não vamos deixar eles pensarem, não vamos deixar eles terem as suas próprias casas, não vamos deixar eles terem liberdade aqui. Havia um decreto ali sobre aquele rei, sobre a nação de Israel. E com isso eles não conseguiram, porque quanto mais o rei oprimia, mais as pessoas cresciam, mais a população crescia, mais as mulheres geravam filhos. E aí o rei, não se conformando, ele baixa um decreto. Vamos fazer o seguinte, todas as crianças das hebreias que nascerem e que forem meninos, vocês matem. E todas as que forem meninas, deixem crescer. Deixem elas viverem. Porque homem, né, é chamado para o quê? Para o trabalho brutal, força, né? O que conduz, o que administra, o que vai à guerra, o que está à frente. E o medo deles era que com que isso viesse crescer de uma tal forma que eles fossem ficar prejudicados nas suas obras, nos seus exércitos e tudo aquilo que ele tinha. E aí ele baixa um decreto para as parteiras. Façam o seguinte, quando as mulheres hebreias estiverem a ponto de ganhar os seus bebês, vocês chegam lá, se for menino, mata. E aquelas mulheres, a palavra do Senhor diz que elas temiam a Deus.
E elas disseram, não, nós não vamos fazer isso. E elas disseram, olha, rei, todas as vezes que a gente chega lá para ajudar o parto, as mulheres são tão vigorosas e rápidas que a gente chega, o bebê já nasceu. E aí, aquelas mulheres falam isso porque elas temem a Deus. A melhor coisa, amados, é quando nós tememos ao Senhor. A gente tem observado tanto no nosso dia a dia, nas coisas que estamos vivenciando todos os dias. A cada dia você abre o jornal, você vê uma informação tão triste, tão terrível, contra a vida humana. O ser humano está cada vez mais difícil, cada vez mais perdendo o temor do Senhor ao seu coração. Famílias estão se perdendo, pessoas estão se perdendo. E às vezes até mesmo dentro da própria casa do Senhor as pessoas estão se perdendo. Mas a palavra do Senhor hoje para a sua vida é que não mais vai haver decreto de morte, não mais vai haver decreto de paralisação sobre a sua vida. Deus tem algo novo a realizar, Deus tem algo novo a fazer no seu coração, Deus tem um milagre para a sua casa e é hoje que Deus vai ministrar isso sobre a sua vida. E a palavra do Senhor diz que quando o rei dá esse decreto, as mulheres não conseguem fazer porque temem ao Senhor. E aí ele vai falar novamente, olha, nós vamos pegar todos os bebês recém-nascidos que forem homens, matem todos. Havia um decreto, havia uma palavra contra o povo de Israel, mas um povo que é chamado por Deus, que é escolhido, que é separado, ainda que o inimigo tente, não vai prevalecer, porque o nosso Deus, Ele é maior, o nosso Deus, Ele tem poder. Ei, eu quero dizer algo para a sua vida nessa manhã. Quem sabe o inimigo se levantou contra você, quem sabe algo se levantou contra a sua vida, para te paralisar, um decreto de derrota, de humilhação e de vergonha. Ei, Deus tem algo novo para a sua vida e para o seu coração nessa manhã. Você precisa crer nos milagres de Deus. Um dia, quando o Senhor te salvou, Ele te resgatou, te tirou do reino das trevas e te trouxe para o reino da luz. Ele tinha um propósito sobre a sua vida e nessa manhã eu quero declarar a sua vitória em nome de Jesus. Oh, aleluia! Amados, havia uma palavra de derrota, havia uma palavra de vergonha, havia uma palavra de que não iria dar certo, mas Deus havia chamado o povo de Israel. Não sei se vocês perceberam, mas no capítulo de número 1, do verso de número 6, diz que entraram em Israel a família de Jacó. E ao todo eram 70, e Deus disse que aquela família ela foi se multiplicando sobre aquele lugar, foi se multiplicando, e Deus foi fazendo algo novo a cada dia e a cada momento. Ei, Deus te colocou em um lugar, Deus te plantou em um lugar, Deus te deu um nome em um lugar. Não é para que você passe vergonha, não é para que você seja derrotado, não é para que você seja humilhado, mas é para você crescer e fazer a sua história sobre aquele lugar. Eu não sei como tem andado a sua vida, eu não sei como tem andado o seu coração, mas há algo novo que Deus tem dito para mim a vida nesse momento. Não mais vai haver decreto de morte, não mais vai haver decreto de humilhação, não mais vai haver decreto de vergonha, porque eu, o seu Deus, vou te exaltar na terra da humilhação. Oh, aleluia! É no lugar da dificuldade que Deus vai fazer você florescer. É no lugar da derrota que Deus vai fazer você florescer. É nos dias difíceis que o Senhor vai fazer você florescer. É no dia que você não consegue adorar, Deus vai fazer você florescer. Quantos momentos difíceis, quantas situações que a gente olha e a gente acha que a gente não vai vencer. Existe uma situação no ser humano, eu vou dizer que 100% ao qual nós somos, nós começamos a fazer projetos. Vou dar um exemplo. Você faz um projeto
para a sua vida, para o seu coração. Você faz um projeto para a casa de Deus, você faz um projeto de trabalho. E aí, quando você começa a desenvolver esse projeto, você começa a ver as dificuldades, não é? Você vê os momentos difíceis, você vê que não está conseguindo dar passos mais largos, mas você está caminhando. E a coisa está andando. E nesse período você começa a crescer, a desenvolver. E você continua vendo coisas difíceis, que é normal, existe dificuldade todos os dias. Há um famoso ditado que diz que todo dia a gente mata um leão, não é? E é difícil, mas ontem nós vencemos, estamos aqui hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se acordou respirando, está lindo, tomou um banho com esse frio, que misericórdia, está brabo de frio. Mas o Senhor te deu força para você estar aqui, o quê? Adorando ao nome dEle. Projetos. E aí, nesse projeto, você vê as coisas difíceis. Mas para pensar. Você conseguiu fazer. Você conseguiu dar passos. Você conseguiu caminhar. Você está galgando. E às vezes a gente só olha a dificuldade. E a dificuldade, às vezes, irmãos, não mais do que isso, é 40%, mas 60% dá certo. Mas a gente só olha a dificuldade, não é? Tem gente que agora só olha a chuva. A chuva fez isso, a chuva fez aquilo, a chuva. Mas a chuva te fez crescer. A chuva que houve aqui na nossa cidade, ela te fez você ter mais fé. A chuva te fez você ter mais empatia. A chuva te fez olhar, acrescentar no teu coração mais força. É possível eu caminhar, é possível fazer alguma coisa, é possível me colocar no lugar do meu irmão, é possível, é possível. A chuva te fez você olhar e dizer assim, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Tem pessoas que só olham para trás. Tem pessoas que só olham as dificuldades. Existe um famoso ditado que diz assim, depois que descobriu do tá ruim, nunca mais se conheceu tá bom. Não é? Como é que você está, irmão? Ai, tá bom não. Tá ruim, tá ruim. Irmão, se a gente for olhar, tá ruim todos os dias. Os alimentos estão cada dia mais caros. O desemprego está cada dia aumentando. As dificuldades estão cada dia crescendo. A gente está vivendo um período político agora. Muito tenso, nós precisamos o que? Orar, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, e nós somos a igreja de Cristo Jesus, precisamos clamar ao Senhor que o reino de Deus venha sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, nós precisamos clamar ao Senhor, e é a igreja que faz a diferença. Mas, quantas vezes o inimigo da nossa alma faz com que nós venhamos perder o foco? Não é? Você coloca o teu foco em várias outras coisas, mas esquece de colocar o teu foco em Cristo. E é com isso que, às vezes, nós ficamos enfraquecidos, porque perdemos o foco em Cristo e focamos o nosso foco nas dificuldades. Faraó estava colocando foco naquelas pessoas, mas ele estava esquecendo de quem conduzia aquelas pessoas era o Senhor Jesus. Oh, e nada pode parar o poder soberano desse Deus. Ei, amados, quantas pessoas estão tentando te paralisar a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, a sua proposta, aquilo que Deus tem colocado no seu coração e até mesmo os seus projetos, mas eles estão esquecendo que você não é guiado por vista, mas você é guiado pelo Senhor, que é todo poderoso. Existe um Deus que conduz a sua vida. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia, está conosco todos os momentos da nossa vida e não nos deixa só, porque o próprio Jesus nos disse isso, que um dia ele iria para o Pai, mas iria enviar um Consolador, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinho na sua luta, na sua causa. Existe um Deus que está com você. Coisa maravilhosa é saber que eu não estou sozinha.
Coisa maravilhosa eu saber que existe um Deus que guerreia por mim, que guerreia comigo nas minhas lutas e na minha causa. É esse Deus que nós servimos. E a palavra do Senhor diz que havia um decreto de morte para paralisar, para não crescer, para não vingar, para não vigorar, para não produzir. Mas hoje, nessa manhã, existe uma palavra de vitória para a sua vida e para o seu coração. E essa palavra foi direcionada pelo próprio Deus sobre a sua vida. Se eu fosse você, eu tomava posse dessa bênção hoje, em nome de Jesus, para a sua vida. Lutas, dificuldades. E se nós formos contar, existem várias. E uma das maiores do ser humano, do dia a dia que estamos vivendo, são as lutas interiores. Não é? Lutas que te puxam para baixo. Lutas que te dificultam a caminhar. Quantas vezes o inimigo ele vem soprar nos nossos ouvidos, ou tentar colocar na nossa mente, porque ele não tem o poder de conhecer e saber aquilo que está na nossa mente. E por isso que eu quero te dizer nessa manhã, procure se encher de Deus. Se encha de Deus. Assim como esse copo está quase até a boca, se encha do Espírito, se encha da palavra, queira ouvir louvores de adoração, queira ouvir palavras que venham edificar a sua vida, queiram estar em comunhão com o próprio Deus, e é isso que nos faz ficar de pé. Se eu estou com esse copo, ou seja, um exemplo sobre a minha vida, com quase transbordando, não vai haver lugar para outra coisa, não vai haver lugar para tristeza, não vai haver lugar para contenda, não vai haver lugar para desânimo. Quantas pessoas que hoje a gente vê estão desanimadas de estar na casa de Deus, de estar com Jesus. Irmãos, quando eu olho para aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim, e eu não merecia, e a palavra do Senhor diz que isso é graça. Graça é um favor, como todos aqui sabem que eu não mereço. Nós não merecíamos, mas Ele pegou aquilo que Ele tinha mais amor, que era o seu próprio filho, que era o seu único filho. Ele disse, vale a pena morrer. Vale a pena. Porque havia uma condenação. Nós vivíamos num mundo de pecado. Mas Deus olhou para nós. E com o seu olhar de amor, Ele mudou a nossa história. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, de verso de número 32, a palavra do Senhor, ela vem dizendo, se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ele não poupou o que Ele tinha. Amados, e foi pela sua vida, foi pela sua situação, foi pela sua causa, foi pelo seu problema, foi por essa dor que você está chorando hoje aqui, nessa manhã, que Deus olhou para você e disse, eu vou deixar o meu filho vir, eu vou entregar o verbo que antes estava com o próprio Deus, o verbo se fez carne, e o verbo habitou no meio de nós, e esse verbo morreu numa cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Ei, eu quero dizer que esse decreto de morte, de derrota, foi para que você hoje tivesse vida. O Senhor está querendo tirar esse peso da sua alma, esse peso do seu coração, essa tristeza que às vezes vem sobre você, que você não sabe de onde vem, mas hoje nessa manhã eu quero dizer para você, seja livre, seja liberto em nome do Senhor Jesus. No mesmo texto de Romanos, capítulo de número 8, do verso de número 3, a palavra do Senhor, ela vem dizendo que todos pecaram. É isso aí? 8:3? Aleluias. Deixa eu olhar aqui no meu textinho, irmãos. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Hoje,
Se nós estamos na presença do Senhor Jesus. Romanos 3. Falei versículo errado. Eu acho que eu marquei o texto errado. Mas eu vou achar. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós pecamos, nós falhamos, nós saímos da glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. 3:23, olha. E estava bem aqui. Misericórdia. É o óculos. Vergonha, Jesus. Porque todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Em algumas traduções dizem que todos pecaram e foram destituídos e foram retirados. Não puderam estar na glória de Deus. Nós pecamos. Nós erramos, nós falhamos. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã. O Senhor Jesus, Ele olha para nós e diz, olha, pecaram, falharam, erraram. Mas eu quero dizer hoje, nessa manhã, existe um decreto de vitória, um decreto de perdão. Eu vou mudar, eu vou lavar as vestes dele, eu vou mudar a história, eu vou mudar a sua situação, porque eu quero você para que a minha obra seja realizada e feita em nome do Senhor Jesus. Há uma palavra sobre a sua vida, uma palavra sobre o seu coração. Deus tem um milagre a realizar em você. Deus tem algo novo para o seu coração. E nós não podemos esmorecer, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos parar. Quantas pessoas que paralisam por situações, nós só precisamos entregar para o Senhor Jesus, porque Ele tem todo o poder de realizar e fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas a partir do momento que esse Deus, Ele entrega o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para a nossa vida e o nosso coração, a partir desse momento, nós temos uma vida de vitória. A palavra do Senhor diz, no livro de Êxodo, capítulo de número 2, que nasce Moisés. Moisés foi o libertador. Moisés, o significado do seu nome foi tirado das águas, porque foi de onde ele foi tirado. Havia um decreto de morte sobre aquele homem. E Moisés se torna um líder. Moisés se torna um homem que tinha um convívio com Deus. Moisés teve uma experiência com o Senhor Jesus. Moisés leva o povo de Israel a ter experiências que o povo algumas vezes se esqueceram. Porque quando eles estavam no deserto e viram um momento crítico, um momento de dificuldade, a primeira coisa que o povo falou, Moisés, nós estávamos lá no Egito, lá a gente tinha palha para amassar, para fazer tijolo, para a gente se proteger. Lá a gente tinha cebola, mas o povo lá era cativo, era preso. Deus levanta Moisés para direcionar a vida e o coração de um povo. Deus levanta Moisés para mudar a história de um povo. O nome desse homem é escrito na história. Eu quero dizer para você que nessa manhã, Deus está escrevendo o seu nome na história. Porque você foi alguém ao qual o Senhor levantou, ao qual o Senhor libertou. Deus mudou a sua história, você era cativo. Você outrora era preso, você não tinha para onde ir, você não tinha opção, mas o Senhor Jesus, Ele entrou na sua vida, Ele entrou no seu coração e deu um decreto de vitória, um decreto que era de condenação, um decreto que era de vergonha. O Senhor Jesus, Ele mudou a sua história, porque Ele sabia aquilo que Ele poderia fazer e aquilo que você é na presença do Senhor Jesus. Deus te deu um nome. Deus te deu família, Deus te deu direção, Deus te deu uma nova história. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo para nós, que esse mesmo Deus, Ele muda passos e situações sobre a nossa vida. Mas nós precisamos nos posicionarmos diante de Deus.
Quantas vezes nós deixamos situações tomarem conta da nossa mente, do nosso coração. Desejamos voltar atrás. Desejamos provar coisas ou experimentar situações que é só um momento, porque vai passar. Tudo passa, não é? Diga-se de passagem a moda. Outrora era calça larga, agora é apertada. Outrora era roupa lá embaixo, agora está aqui em cima. Outrora as pessoas tinham um estilo de cabelo, agora tem outro. Passa. A sua dificuldade vai passar. Sua luta não é eterna. O momento difícil da sua vida tem tempo determinado para acabar. A nuvem que muitas vezes te deixa você cego, ela vai sair. O que está amarrando seus passos de você não conseguir galgar os lugares mais altos, ele vai cair em nome de Jesus. Porque Deus tem algo novo para a sua vida e para o seu coração. A única coisa que nós precisamos é crer. A fé. A fé que vai nos levar a alcançar lugares altos. A fé é que vai nos levar a vivermos um novo com Cristo Jesus. A fé é o que vai nos levar a termos experiências com esse Deus. E é isso que eu quero falar ao seu coração nessa manhã. Não aceite decreto de vergonha. Não aceite decreto de paralisação. Não aceite decreto de morte sobre a sua vida. Situações vêm, mas ela vai passar. A luta vem, mas ela vai passar. Porque o Senhor está contigo. Você está na casa do Pai. Você está diante de um Deus. Você está diante do Senhor Jesus. E Ele tem algo novo hoje para a sua vida e para o seu coração. Outrora, existia uma palavra de condenação e de vergonha. Mas toda a condenação, ela hoje é encerrada em nome do Senhor Jesus. Porque Deus está te inspirando, te renovando, te fortalecendo, abrindo os seus olhos. Irmãos, coisa boa é quando a gente olha para a palavra de Deus. Quantas vezes o inimigo da nossa alma, ele vem nos confrontar, e se nós olharmos para a palavra, ela tem palavras de vitória e palavras de renovo para o nosso coração. Quantos crentes que estão se perdendo, sabe por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. E Deus nessa manhã está te renovando, fazendo com que você veja e sinta que Deus tem algo novo para você. E no livro de Colossenses, capítulo de número 2, do verso de número 13, diz assim: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e Ele cancelou a dívida escrita que consistia em condenação, que era contrária. Ele removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes das autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, existia uma dívida, e essa dívida ela foi cancelada. E como foi esse cancelamento? Ele foi público. Porque Jesus, ele foi crucificado. E esse espetáculo, eu quis ler essa tradução, porque foi espetáculo, irmãos. Para alguns foi um momento muito difícil, e como nós olhando essa história realmente, mas o que me causa a atenção nesse texto, que ele fala que foi um espetáculo. Jesus envergonhou toda a humanidade que estava ali, porque as pessoas estavam olhando e diziam: acabou. A cruz foi o fim, a cruz foi a condenação. A cruz foi o momento da vergonha. A cruz ali acabou. Fim. Não tem jeito. Foi a mesma coisa que você olhar para a sua situação, olhar para o seu problema e dizer: não tem jeito. Acabou. Não tem mais renovo. Eu estou cansado. A única palavra que a gente escuta ultimamente não é essa: eu estou cansado.
Eu estou andando, eu não consigo nada. Eu faço, mas não consigo nada. Eu projeto, mas eu não consigo realizar nada. Eu oro, mas nada está acontecendo. Aí você não precisa ver, você só precisa crer. E a palavra do Senhor diz que aquele espetáculo foi mostrado, foi apresentado na cruz. Mas passou-se o primeiro dia e nada aconteceu. Passou-se o terceiro dia e nada aconteceu. Mas no terceiro dia, a palavra do Senhor diz que Ele levou cativo o cativeiro. Aquilo que estava morto, houve um tremor sobre as trevas, e Ele deu ordem a tudo aquilo que estava morto, que ressuscitasse. Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e tomou a chave do inferno e da morte, e disse que estava vencido. Jesus venceu a sua causa, aleluia, aquilo que havia um decreto de morte, Ele venceu. Jesus está vivo, e a palavra do Senhor diz que Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Há um decreto de vitória para você nessa manhã, e eu queria te convidar a você crer nesse propósito. Foi cancelada a sua dívida, foi cancelada a sua dor, a sua derrota, a sua vergonha, a sua humilhação foi vencido na cruz do Calvário. E eu quero dizer uma coisa para você: a cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Igreja de Cristo Jesus, eu quero te convidar nessa manhã, literalmente vamos ficar de pé, porque nessa manhã tem uma palavra de renovo para o seu coração. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, aleluias, aleluias. E nessa manhã, aquilo que você pensou, aquilo que não tinha resposta ao seu coração, o seu cansaço, enfado, a fraqueza, a derrota, aquilo que te tirava a visão, aquilo que te tirava a sua percepção, foi vencido na cruz do Calvário. O Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, está aqui nesta manhã e Ele está vivo. Há uma presença do Senhor Jesus aqui, e coisa gloriosa é quando esse Deus, Ele se revela a nós, e Ele está se revelando a você. Ele está dizendo para você hoje: o momento é hoje, a palavra você precisa receber hoje. É uma questão de fé, é uma questão de posicionamento, amados. E para o céu não é para qualquer um, é para quem se posiciona, é para quem quer, é para guerreiro, é para quem olha e diz: eu sou filho de Deus. Precisamos ter a nossa identidade. Quantas pessoas querem passar desapercebidos diante de situações, mas o Senhor nessa manhã disse: você é meu, eu te selei, eu te marquei, aleluia. E a marca se chama o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Você tem essa marca sobre a sua vida, e nada vai tirar essa marca sobre a sua vida, porque já foi decretado, já foi vencido da cruz, já foi vencido da cruz. E nessa manhã, em nome de Jesus, tome posse da sua bênção, tome posse da sua vitória. Se levante nessa manhã dizendo: Jesus, eu preciso. Fala para Deus aquilo que você precisa. Assim como o filho muitas vezes se queixa, e quando é pequeno, que nessa manhã, esse mesmo Deus, você vem aclamar a Ele, dizendo: eu preciso. Insista, amado, eu preciso, você precisa, eu preciso, irmãos. Eu preciso ser renovado, eu preciso estar diante de Deus, eu preciso buscar a face de Jesus, porque havia um decreto sobre a minha vida, e eu entendi nessa manhã que o decreto foi cancelado, porque alguém pagou por ele. Ei, a tua bênção, alguém pagou por ela, alguém fez por você. Simplesmente o que Ele está dizendo: o que eu quero é a sua vida, é o seu coração, é isso que Ele quer de você. E que nessa manhã você viva um novo com Cristo Jesus. Que nessa manhã você seja ousado e dizer: Senhor, eu preciso viver essa vida nova contigo, eu preciso ter essa experiência.
Eu preciso, Senhor, entrar na tua presença. Eu preciso encher o fogo e sentir o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero pular na tua presença. Eu quero falar em línguas, eu quero ter visão. Eu quero colocar a mão e o enfermo ser curado. Eu quero adorar e aquele que está cativo ser liberto. E é isso que Deus tem para a sua vida, amados. Não aceite decreto de vergonha, mas que você viva o novo com Cristo Jesus nessa manhã. Deus tem algo novo para você. Deus está dizendo que Ele quer fazer, mas eu só preciso crer. Quantos que caminhavam contigo não estão mais aqui, sabe por quê? Não resistiram. Mas você tem se arrastado, você tem vindo até aqui, e o Senhor nessa manhã está fazendo algo novo sobre o seu coração.